Quer aprender probabilidade? Vem comigo, vamos estudar. Hoje a gente vai ver o básico e um pouco mais. Eu quero aqui com essa aula, gente, dar uma base para você superar esse temor de probabilidade. Se tem um assunto que eu vejo que os alunos têm certo temor, muitos anos dando aula, né? O cara fala, caramba, probabilidade, eu me enrolo, pô, não sei quando tem que usar essa técnica ou aquela. Vamos com calma. Programei aqui uma série de aulinhas para você e nessa aqui, que é uma das principais, você vai pegar a base, vai entender tudo direitinho de como é que se faz as contas, tá? Probabilidade é você calcular o quão provável é que alguma coisa possa acontecer. O conceito não é difícil. Tanto não é difícil que a gente faz perguntinhas básicas até para criança e elas acertam. Toma essa pergunta aqui para você. Uma moeda honesta será lançada. Qual a probabilidade de obtermos cara? Qualquer criança diz que você tem uma chance em duas. Algumas chegam a dizer que você tem 50%, ou até 0,5 se você preferir escrever na forma de número decimal. Qual é o raciocínio? Eu quero que saia cara. É uma chance que eu tenho disso acontecer em meio a duas, cara ou coroa. Se eu mudo a pergunta para uma coisa parecida, por exemplo, um dado honesto de 6 faces será lançado. Qual a probabilidade de obtermos um número maior que 4? Peraí, então eu tenho os números de 1 a 6, eu tenho 6 possibilidades no total, números maiores que 4, eu tenho 5 e o 6. Então eu tenho duas chances em um total de 6. Probabilidade 2/6, que pode simplificar para 1/3. Gente, toda vez que você for calcular uma probabilidade, você vai pensar no total de possibilidades que você tem, quantos casos favorecem a pergunta que está sendo feita e vai montar a fração. Um último exemplinho. Uma carta será retirada ao acaso de um baralho padrão, francês, 52 cartas. Qual a probabilidade de retirarmos uma carta de copas? Gente, probabilidade, por incrível que pareça, tá? É uma ciência que hoje você vê muitas aplicações, mas ela nasceu para falar de jogos de azar. Se você não sabe como é um baralho, tudo bem, tá a imagem aí para você ver. Você tem 52 cartas, esse é o baralho padrão. São 4 naipes, tá? 2 vermelhos e 2 pretos. Você tem o losango, que é a carta de ouros. As cartas com coração são as de copas. Aquele símbolo pontudo chama espadas. E aquele que parece um trevo chama paus. E aí você tem 13 de cada naipe. Se a pergunta é a probabilidade de você escolher uma carta ao acaso e sair uma carta de copas, você vai pensar que você tem 13 desse naipe num total de 52. Probabilidade 13 52avos. Se você quiser que eu use uma linguagem técnica, tudo bem. Por exemplo, no problema do cara ou coroa, eu tenho esse conjunto de possibilidades. Esse símbolo aqui, a letra grega ômega, chama espaço amostral. É o conjunto de todos os resultados que pode acontecer nesse experimento. O próprio conceito de experimento, eu podia gastar aqui um tempão falando, mas não vejo necessidade. É uma experiência que vai ser feita, tem algumas coisas que podem acontecer, você faz a lista dos resultados possíveis. O que eu estou destacando aqui? Um conjunto que é um subconjunto do espaço amostral. É algo que eu estou torcendo para que aconteça. Minha pergunta foi, qual era a probabilidade de sair cara? Para montar a probabilidade, é só ver. Quantos elementos tem no seu evento, naquilo que você quer que aconteça? 1. Mas quantos são os elementos do espaço amostral? 2. Probabilidade 1/2. Acabou. No problema do lançamento do dado, o espaço amostral era esse aqui, os números de 1 até 6. O evento que a gente estava torcendo era número maior que 4. Então você tem isso aqui. Repara que todo evento é um subconjunto do espaço amostral. Então a probabilidade de acontecer de sair o 5 ou 6 são 2 chances em 6, que eu posso simplificar para 1/3. Tenho 1/3 de probabilidade, 1/3 de chance disso acontecer. No problema das cartas, repara que eu não vou fazer aqui a lista das 52 cartas. Só estou colocando aqui esse Nzinho na frente do conjunto para você lembrar. Um Nzinho com conjunto em parênteses é o número de elementos que ele tem. Se você está com um baralho padrão, o número de possibilidades de resultado do experimento escolher uma carta aleatoriamente é 52. Baralho padrão tem 52 cartas. O evento da pergunta ali em questão era sair uma carta de copas, e existem 13 cartas de copas. Então não fiz aqui a lista de todas elas, mas o número de elementos desse evento é 13, então probabilidade 13 em 52, que dá para simplificar por 13. Você divide por 13 em cima e embaixo, 1/4. Faz todo sentido, né? Olhando para o desenho do baralho, você vê que 1/4 das cartas são de cada naipe. Resumindo, gente, probabilidade é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Mas muita gente chama isso carinhosamente de
casos favoráveis sobre casos possíveis. E é só isso mesmo, tá? Claro que tem toda uma teoria mais pesada, mas esse é o básico. Se a gente tiver isso em mente o tempo todo, boa parte dos problemas já está resolvido. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que nem sempre a informação do espaço amostral e do evento vai se apresentar de uma forma tão clara e tão simples igual foi nesses probleminhas aqui. Vamos, pouco a pouco, aumentar o nível de dificuldade para ver o que pode acontecer que atrapalha o nosso cálculo. Dá uma olhada nesse probleminha aqui. A gente vai falar sobre retirar a bolinha de uma urna, aleatoriamente, né, ao acaso, de acordo com a sorte, mas a gente não está vendo a urna, só temos informação sobre o conteúdo dela. Tá assim, uma urna contém 5 bolas verdes, 3 amarelas, 7 azuis e 5 brancas. Uma bola será selecionada ao acaso nessa urna. Qual a probabilidade da bola retirada? Letra A, ser verde. Vamos lá, gente. Vamos partir do princípio que todo cálculo de probabilidade é assim. Casos favoráveis sobre casos possíveis. Bom, então vou montar aqui uma fração. Na parte de baixo, eu tenho que pensar, quantos são os possíveis resultados desse experimento? Eu vou pegar aqui 5 com 3 com 7 com 5, isso dá 20. Tem 20 resultados possíveis. Tem 20 bolinhas na urna, então o resultado ali do experimento, né, tem 20 possibilidades. Agora, dessas possibilidades todas, quantas são aquelas que me favorecem? A pergunta da letra A é a probabilidade da bolinha ser verde, mas eu tenho 5 bolinhas verdes, 5 vinteavos é uma resposta aceitável. Se você dividir em cima e embaixo por 5, aqui fica 1, aqui fica 4. Isso é outra resposta aceitável. Sempre lembrando, né, seja na escola, seja em qualquer banca de vestibular, o mais comum é botar a fração na sua forma mais simples possível, né? O que a gente chama de fração irredutível, né? Não tem mais como simplificar. Ou na forma de porcentagem, que não é uma regra, mas pode acontecer também. 1/4 é a mesma coisa que 25%. Então as respostas mais comuns seriam essa aqui e essa aqui. Quando a gente tem todo o tempo do mundo, você pode fazer isso em casa se você quiser. A gente em sala de aula faz esse experimento. Leva uma urninha dessa, faz umas bolinhas de papel mesmo, pede pro pessoal sortear sem olhar, né? Tem que ser um experimento realmente aleatório. Fala assim, gente, se a gente fizer isso aqui, sei lá, 400 vezes, quantas vezes deve sair uma bola verde? Não dá para dizer ao certo, mas é algo em torno de 1/4 das vezes. Então se a gente fizer essa experiência 400 vezes, a gente aposta que vai sair por volta de 100 vezes uma bolinha verde. Mas aqui a gente não tem todo esse tempo, então vamos continuar resolvendo o problema. Letra B. Qual é a probabilidade, selecionando uma bolinha ao acaso, da bolinha não ser azul? Bom, eu vou sortear uma bolinha dessa urna, eu tenho 20 possibilidades de resultado. Isso não muda na letra B. Agora, quantas bolinhas não são azuis? É só a gente contar tudo que não é azul. 5 mais 3 mais 5. Isso é um total de 13 em 20. Essa fração já é irredutível, tá? Se você quiser ela na forma de porcentagem, é só pensar assim. Quem eu multiplico 20 para dar 100? Seria 5. Então, multiplico 13 também. 13 vezes 5 é 65. Então, isso aqui é o equivalente a 65%. É mais um problema de porcentagem do que qualquer outra coisa. Me segue para ver minha aula de porcentagem, hein? Então tá aqui a resposta do nosso probleminha. Como é que os dados do problema e a pergunta que podem ser feitos pode estar de um jeito ainda menos amigável? Vamos ver. Dá uma olhada no esquema que eu já armei aqui. Você está vendo uma tabela e muitos alunos, quando me veem colocar uma tabela dessa no quadro, já falam: Renan, isso está lembrando aqueles problemas de conjuntos, né, que a gente resolvia lá na primeira série, alguns no nono ano. Mas, gente, probabilidade é definida sobre conjuntos, nada mais normal. Questão na tela para você. Uma pesquisa é feita com os alunos do ensino médio de uma escola para verificar sua fluência em inglês e espanhol. A esses alunos apenas é perguntado se eles falam fluentemente ou não cada um dos dois idiomas. Após o levantamento dos dados, montou-se a tabela a seguir. Selecionando-se ao acaso um aluno que participou dessa pesquisa, qual a probabilidade do aluno selecionado? Letra A, falar inglês fluentemente. Bom, gente, vamos lá. Você vai escolher um aluno aleatoriamente que participou da pesquisa e consta na tabela. A gente não está vendo ali os alunos, mas a gente tem informações que constam na tabela. O lance é interpretar ela. Se a minha pergunta vai ser uma probabilidade, eu vou pensar em casos favoráveis sobre casos possíveis. Nesse caso, repara como eu estou geralmente com a conduta, que é o que eu sempre recomendo, tá, gente? De pensar primeiro nos casos possíveis, né? Que é um caso mais genérico. Todos os alunos estarão incluídos nesses dados aqui. Tem os que falam inglês e espanhol,
tem os que falam inglês e não falam espanhol, tem os que não falam inglês, mas falam espanhol, e tem os que não falam inglês e também não falam espanhol. Ou seja, o total de casos que eu tenho é a soma de todos esses números aqui. 100 mais 40 mais 5 mais 15 é um total de 160. Então esse vai ser o denominador ali da minha probabilidade. A pergunta da letra A é, qual a probabilidade desse aluno falar inglês? Aí o cara olha rápido aqui, opa, fala inglês, é 15? Calma. Esse 15 é uma parte dos alunos que falam inglês. Inglês, falar inglês é toda essa coluna. É porque tem aluno que fala inglês e também espanhol, mas tem aluno que fala inglês e não fala espanhol. Todos que falam inglês é a soma desses dois números aqui. 15 com 100, ou seja, 115. Você pode deixar a resposta assim, é uma resposta válida, mas vamos reforçar que o comum é deixar a fração irredutível. Eu já fiz a divisão aqui para você, dá para dividir esses dois números por 5, a gente vai ficar com 23/32, que é a resposta que eu vou deixar aqui. Essa fração não dá uma porcentagem exata, então eu vou deixar assim mesmo, perfeito? Vamos responder aqui a letra B. Letra B, falar pelo menos um dos dois idiomas fluentemente. Aqui, isso lembra um pouco quando eu falava em análise combinatória. Me segue para assistir às aulas também de combinatória, hein? Esse lance do pelo menos pega muita gente ali no calcanhar. Gente, pelo menos, procura pensar o contrário. O que é o contrário de falar pelo menos um idioma? É não falar nenhum dos dois. Os que não falam nenhum dos dois estão aqui. Todo o resto fala pelo menos um. Ou fala somente inglês, mas não fala espanhol, ou fala somente espanhol, mas não fala inglês, ou fala os dois. Você tem 3 números para juntar para seus casos favoráveis aqui. Tudo que você não quer nesse caso é quem não fala nada. O contrário de não falar nada é falar pelo menos um dos dois. 5 com 15 com 100 vai dar 120. Então minha probabilidade é, eu tenho 120 casos favoráveis num total de 160, os mesmos 160 que eu tinha lá. Se a gente cortar aqui os zeros, sobra 12/16. Dividindo por 4, eu tenho 3/4 de chance de selecionar aleatoriamente um aluno que fala pelo menos um dos dois idiomas. Entendeu o espírito da coisa, gente? Já são 5 probleminhas resolvidos aqui, tudo com base no casos favoráveis sobre casos possíveis, que é a noção meio que intuitiva de probabilidade. A gente vê isso aí em filme, série, tanta coisa, que quando a gente vai aprender a probabilidade, a gente já tem uma noção de que é assim que tem que ser mesmo. O que pode complicar é o modo como as informações estão dispostas ali. O que eu vou fazer agora? Vou acrescentar aqui alguns detalhezinhos para vocês resolverem problemas que não são tão óbvios assim, mas também não tão difíceis assim. Você está vendo aqui uma propriedade escrita em matematiquês. Esquece isso por um instante. Toda vez que eu vou falar nesse assunto, eu digo assim, gente, vamos supor que a meteorologia está dizendo que a chance de chover amanhã, a probabilidade de chover amanhã é de, sei lá, 20%. Você concorda que quando se diz isso, você está dizendo que a probabilidade de não chover é 80%, que tem que ser 80%? As pessoas, realmente, se a chance disso acontecer é 20%, a de não acontecer tem que ser 80%, para completar 100%. Quando a gente está falando em coisas contrárias, a soma das probabilidades de coisas ao contrário tem que dar 100%. É só isso que está escrito aqui. Quando a gente escreve um conjunto e o conjunto com uma barra em cima, isso é o complementar, é o contrário. Todos os elementos que não constam aqui, né? Tipo, é o evento ao contrário. A soma das probabilidades de coisas opostas ao contrário, eventos complementares, tem que dar 100%, 100 sobre 100, que é igual a 1. Usando isso, você resolve alguns probleminhas, como esse que eu vou colocar aqui para você. Ó, bem simples. Uma urna contém várias bolinhas de várias cores. A probabilidade de ser retirada ao acaso uma bolinha azul dessa urna é 1/20, uma chance em 20. Qual a probabilidade de ser retirada uma bolinha de uma outra cor qualquer? Gente, a probabilidade de ser azul somado com a probabilidade de não ser azul, aqui eu vou botar uma bolinha não azul, eu posso até não saber quanto é cada uma das probabilidades. Mas como uma coisa é a outra só ao contrário, o total das duas tem que dar 100%, ou seja, tem que dar 1. Mas o problema está dizendo para mim que a chance da probabilidade ser azul a bolinha é de uma chance em 20, ou seja, 1/20 mais a probabilidade que eu estou procurando, vou chamar aqui de P minúsculo, tem que ser 1. Ou seja, o Pzinho que eu estou procurando é 1, passa para cá subtraindo,
1/20. Se você quiser tirar aqui o denominador comum, tudo bem, né? As tias de antigamente ensinavam. Na hora de somar ou subtrair um número com uma fração, multiplica cruzado e finaliza com essa conta, mantendo o denominador. Então, ó, mantém o denominador 20, 20 vezes 1 é 20, tira 1, 19. Tá aqui minha resposta. São 19 chances em 20 de você tirar uma bolinha dessa urna e ela não ser azul. Só isso. Muita gente, quando eu resolvo esse problema, argumenta assim: ah, Renan, quando ele falou para mim que a probabilidade de ser azul é uma chance em 20, eu imaginei que essa urna tem 20 bolinhas e que uma delas era azul. Portanto, 19 não são azuis. 19 casos favoráveis em 20. Eu digo, olha, você acabou acertando. Mas se isso fosse uma questão discursiva que você tem que justificar, isso não estaria de todo correto. Porque quando você diz que a probabilidade é 1 em 20, não necessariamente tem um caso favorável em meio a 20 casos possíveis. Porque probabilidade é uma fração. E se na verdade esse 1/20 veio de uma fração simplificada? Porque quando você diz que a probabilidade de ser azul é 1 em 20, seria a mesma coisa se fosse, por exemplo, 2 bolinhas azuis em meio a 40. A probabilidade continuaria sendo essa, porque 2 em 40 é a mesma coisa que 1 em 20. E se, sei lá, fossem 10 bolinhas azuis em meio a 200, seria a mesma probabilidade. Então toma só um pouquinho de cuidado, porque numa questão objetiva, até que tudo bem pensar assim. Mas numa questão discursiva, tendo que justificar, aí tem que ser assim, bonitinho, usando só essa propriedade. Beleza, gente? Então, probabilidade de coisas opostas acontecerem, somadas, tem que dar 1, que é o 100%. Vamos para mais um detalhe aí de probabilidade. Dei uma olhada nesse probleminha aqui. 2 dados honestos de 6 faces serão lançados. Qual a probabilidade de a soma dos números com as faces voltadas para cima ser 8? Gente, aqui é só tomar um pouco de cuidado. Esse problema não é difícil, ele só dá um pouquinho de trabalho. Eu fiz aqui uma tabela que, bom, vamos lá, né? Essas são as possibilidades de resultado do primeiro dado, essas são as possibilidades de resultado no segundo dado, e em vermelho você está vendo a soma do que saiu em um com o que saiu em outro. Então é uma tabela aqui que mostra para você os resultados possíveis. Mas eu vejo os alunos cometendo uma pequena confusão que até começa fazendo sentido, mas termina mal. O cara pensa assim: a menor soma que dá para sair nesse experimento, lança 2 dados, essa aí é a soma 2, que é quando sai um num dado e um no outro. Aí eu falo, ok, correto. Por outro lado, a maior soma que dá para sair é quando sai 6 em um e 6 no outro. Aí a soma é 12, maior soma possível. Eu falo, correto, mas estou começando a ficar preocupado. Aí o cara fala, então a lista de possibilidades de resultado são os números que vão no 2 até o 12. E escreve isso aqui. Então esse é o espaço amostral. Eu digo, cara, correto, mas aí eu já estou morrendo de aflição. Porque o cara fala assim, a pergunta não é a probabilidade de sair a soma 8? 8 é o meu caso favorável. Quantos números tem de 2 até 12? Tem 11 números. E aí o cara acha que a resposta é uma chance em 11. Só que isso está errado. Porque se você olhar bem, o que acontece, gente? Qual é o erro aqui? É que esse espaço amostral, embora ele seja verdadeiro, ele é correto, ele é aquilo que a gente chama de espaço amostral não equiprovável. O que isso quer dizer? Que embora aqui tenha a lista de todas as possibilidades, não é por isso que todas as coisas listadas aqui têm as mesmas chances de ocorrência. Se você olhar aqui na tabela, em vermelho você tem todas as somas que dá para sair. A soma 8 aparece aqui, 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 aqui e aqui. Tem 5 maneiras possíveis de você ter a soma 8. Sai 6 num dado, 2 no outro, 5 num dado, 3 no outro, pode conferir aí. Agora, por exemplo, a soma 2 só tem uma chance de acontecer, então tem mais chance de acontecer o 8 do que o 2, embora os dois estejam ali como representantes, né, no espaço amostral. Então toma cuidado, gente. Não é porque você escreveu um espaço amostral correto que as chances de ocorrência de cada uma das coisas que estão ali vai ser igual para todo mundo. Quando esse tipo de coisa acontecer, não tem jeito, você vai ter que reescrever o espaço amostral, você vai ter que achar um espaço amostral que mostre todas as possibilidades. Então, nesse caso, eu estou escrevendo o meu espaço amostral assim. Eu sei que dá um trabalhão, mas não tem jeito. Só dá para fazer casos favoráveis sobre casos possíveis se você tiver a lista de tudo que pode acontecer com as mesmas chances de ocorrência para todo mundo. Então, ou você reinterpreta o problema, ou vai dar errado. Repara, né? Quantas possibilidades de resultado eu tenho aqui? 36. São 36 números em vermelho. Então, por que, né, gente? Vou arrumar aqui minha conta de probabilidade.
se eu tenho 6 possibilidades de resultado do primeiro dado e 6 no segundo, pelo princípio multiplicativo, 6 vezes 6, 36 maneiras, né, eu tenho ali de ter o resultado, né? Então esse vai ser o número aqui de baixo. Tenho 36 coisas que podem acontecer nesse experimento. E eu quero somar 8, eu tenho 5 casos só favoráveis. Está aqui minha resposta, 5/36 avos. Que não é a mesma coisa que 1 em 11, né? Embora esteja aparecendo aqui. Então aqui fica o alerta para você. Escrever o espaço amostral, certifique-se de se ele é equiprovável ou não. Se ele for equiprovável, ótimo, todo mundo tem a mesma chance de ocorrência, você arma a conta ali bonitinho. Se ele não for, reinterprete o problema ou escreva o espaço amostral de uma maneira mais explícita, que te mostre de fato tudo aquilo que pode acontecer, mesmo que isso dê um bom trabalho. Vamos para mais um detalhezinho de probabilidade. Agora que você acabou de ver um exemplo de um espaço amostral não equiprovável, dá uma olhada nesse problema. Um dado não honesto é tal que a probabilidade de se obter qualquer um dos números de 1 até 5 é de 12%. Qual a probabilidade de se obter o número 6 no lançamento desse dado? Primeiro, só comentando que um dado pode ser sim não honesto. Assista um filme 11 Homens, um Segredo, acho que é esse, que fala sobre burlar coisas num cassino. Muito legal. É só você mudar o centro de gravidade daquele objeto, aí os professores de física vão saber explicar muito melhor do que eu. Mas esse tipo de coisa é possível, tá? O que acontece, gente? O espaço amostral continua sendo os números de 1 até 6, mas esse aqui é um espaço amostral não equiprovável. Os elementos que ele tem não têm todos a mesma chance de ocorrência. Se tivesse, era 1/6 de chance para cada um. Só que ao invés disso, o que ele fala? Todos os números do 1 até o 5 têm 12% de chance de aparecer. Então, qual é a chance do 6? Para resolver isso, não é difícil. É só usar essa propriedade aqui. Para qualquer espaço amostral, a soma das probabilidades de todos os seus elementos tem que ser igual a 1, que é 100%. Gente, seja o espaço amostral equiprovável ou não, isso é válido. Quando você faz um espaço amostral, equiprovável ou não, somou todas as probabilidades dos elementos dele, tem que dar 100%, tem que dar 1. Então, o que acontece aqui? Se eu somar essas probabilidades, 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12%, 5 vezes 12, ou seja, 60%, mais a probabilidade que eu ainda não sei, vou chamar de P minúsculo, tem que totalizar 100%. Bom, quem é que somado com 60% dá 100%? 40%. Resposta, nesse dado viciado... Desculpa, eu ia botar 60 de novo. Nesse dado viciado, a probabilidade de sair o número 6 é 40%. E por que isso? Porque esse é o número que faltava para fazer a soma de todas as probabilidades dos elementos do espaço amostral ser 100%. Então, a partir de agora, você já sabe que tem espaço amostral que é equiprovável ou não, mas seja ele qual for, se você pegar todos os elementos de um espaço amostral e somar as respectivas probabilidades, tem que dar 100%, tem que dar 1, beleza? Então mais um detalhezinho aí para ajudar você a resolver problemas. Vamos para mais uma coisinha. Agora um assunto polêmico. Análise combinatória misturado com probabilidade. Isso aqui divide as opiniões. Eu vou resolver esse probleminha, gente, que eu vou botar agora, usando análise combinatória. Mas tem técnicas para você meio que escapar disso. Continua me acompanhando, isso vai estar numa aula mais à frente, tá? Mas vamos aqui usar análise combinatória. Uma urna contém 720 fichas, onde em cada uma consta um anagrama da palavra Brasil, sem repetição de anagramas. Aqui uma pausa. Gente, Brasil tem 720 anagramas porque tem 6 letras, anagramas são permutações dessas letras, então é só fazer 6 fatorial. Não tem letra repetida, 6 fatorial, 720, beleza? Só para dizer que o enunciado está consistente. Uma ficha dessa urna será sorteada ao acaso. Calcule a probabilidade de ser sorteada uma ficha com um anagrama de Brasil que começa e termina com uma consoante. Gente, vou fazer minha probabilidade. Probabilidade é casos favoráveis sobre casos possíveis. Eu já sei que os casos possíveis são 720. O próprio problema falou, né, que a urna tem todos os anagramas de Brasil, são 720. Minha dúvida mesmo está nos casos favoráveis. Quantos são os anagramas de Brasil que começam e terminam com uma consoante? Para avaliar isso, eu vou pensar, anagrama de Brasil é uma sequência de 6 letras.
Pelo princípio multiplicativo, como é que eu posso formar anagramas que começam e terminam com consoante? Bom, Brasil tem 1, 2, 3, 4 consoantes. Possibilidades da escolha da consoante que começa, 4. Possibilidades da escolha da consoante que terminam, aí sobram 3. Todo o resto são as 4 letras restantes sendo permutadas. 4 possibilidades, 3, 2, 1. Tem gente até que ao invés de colocar 6 tracinhos, coloca só 3. Consoante que começa, consoante que termina, permutação daquilo que sobra. Bom, 4 fatorial, você já sabe que é 24. 4 vezes 3 é 12. Se você quebrar o 24 em 12 vezes 2, você vai ter 12 vezes 12 vezes 2, 144 vezes 2, 288. Essas pequenas técnicas de multiplicação é só realmente com o tempo para aprender, tá, gente? Enfim, a parte mais chata desse problema nem é a probabilidade, é ver os casos que são favoráveis. Agora eu estou vendo que são 288. Por isso minha resposta é essa. Claro que é assim, né, gente? Vamos seguir aquela conduta de botar a versão da fração o mais simplificado que a gente consegue. Vou botar aqui para você. Tá aí, 2/5. Eu verifiquei que esses dois números aqui são divisíveis, né, por 144. Então acaba ficando aí 2/5. Beleza, gente? Se você quiser deixar na forma de porcentagem, lembra que 1/5 é 20%. Então 2/5 é o equivalente a 40%. Se você sortear aleatoriamente um anagrama qualquer de Brasil, tem 40% de chance de começar com uma consoante e terminar também. E aí tem vários probleminhas, né, que você tem o uso de análise combinatória. A questão é que às vezes não tem como escapar, às vezes tem. Continua me acompanhando que você vai ver. Para fechar nossa aula, uma coisa que eu não posso deixar de falar: probabilidade misturado com áreas. E tá aqui uma coisa que muita gente acha esquisito, mas vamos lá. Um atirador está praticando tiro ao alvo num alvo circular de 10 centímetros de raio. Se ele sempre acerta um ponto aleatório desse alvo, qual a probabilidade dele acertar um ponto a menos de 4 centímetros do centro? Olha aqui a situação, gente. Tem um ponto aqui central, aí tem um círculo de raio 10. O cara pode acertar qualquer lugar dentro desse círculo grande, mas vai ter uma chance dele acertar um ponto qualquer dentro desse círculo aqui de raio 4, que aí é quando ele está acertando, né, a 4 do centro, né? Dali para o centro ser 4 centímetros, vai fazer um círculo também. Como é que a gente vai fazer a probabilidade se a quantidade de pontos que a gente tem dentro de um círculo é infinito? É nesse caso que a gente vai usar as áreas. Então, quando a gente quer a probabilidade de escolher um ponto numa figura dentro de outra, os casos favoráveis vão ser a área da figura maior, não é no sentido de quantidade, né? Não é número de pontos, é uma região, a área de uma região. E em cima, os casos favoráveis, a área da figura menor. Então vamos fazer o nosso cálculo aqui. Ele vai ficar assim. Casos favoráveis. Preciso da área de um círculo de raio 10. Área de círculo, você lembra? Π vezes o raio do círculo elevado ao quadrado. Nos casos favoráveis, aí eu quero que os pontos caiam aqui. Círculo de raio 4, π vezes 4 ao quadrado. Ah, Renan, mas o enunciado não está dizendo o valor de π. Não precisa. Vai acabar cortando de qualquer jeito. Sobrou só 4 ao quadrado vezes, dividido por 10 ao quadrado. Você pode abrir em 4 vezes 4 aqui, 10 vezes 10 aqui, só para simplificar, né? Nossa probabilidade, ó, 4 e 10 divididos por 2, vai ficar 2 em cima, 5 embaixo. A mesma coisa com esse 4 e com esse 10. Ó, deixando claro que o que eu fiz aqui foi isso, ó. Divide por 2, aqui fica 2 e 5, e para essa duplinha, idem. Aí realmente não tem mais como simplificar. 2 vezes 2 é 4, 5 vezes 5, 25. Podemos deixar a resposta assim, na forma de fração irredutível, mas se você quiser porcentagem, que o denominador é 100, para 25 virar 100, eu preciso multiplicar por 4. Vou nem escrever fração não, que aí 25 vezes 4 é 100. E aí 4 vezes 4, 16. Ou seja, 16% são as chances desse atirador acertar aleatoriamente um ponto dentro desse círculo menor. Entendeu, gente? Então,
Tô aqui fechando nossa aula de probabilidade. Você viu, como eu prometi, o básico e um pouco mais. Você viu casos favoráveis sobre casos possíveis, você viu a propriedade de ocorrência de eventos contrários, que a soma tem que dar 1. Você viu o cuidado que a gente tem que tomar quando o espaço amostral não é equiprovável, que apesar disso, né, dá para resolver os problemas. Você viu que a soma das probabilidades num espaço amostral qualquer, equiprovável ou não, tem que dar 100%, né, de todos os elementos. Você viu probabilidade com análise combinatória, probabilidade com área, é bastante coisa. E tem mais coisas ainda para ver. Basicamente, daqui para frente, são detalhes aqui e ali para a gente não cair em nenhuma pegadinha, não esquecer de nenhum detalhe. Continua me acompanhando, vem comigo, vamos estudar.